Oi, pessoal, retomando então, vamos aguardar o pessoal voltar. Ó, a Lívia já tá de volta, vamos ver quem tá entrando, o pessoal tá voltando. Aí a gente já tem bastante pergunta. Tem mais algumas colocações que o pessoal mandou para nós ali no chat. Vamos esperar o pessoal voltar. Aí eu já vou, daqui a pouquinho já chamo a Lívia para gente, enquanto a gente aguarda o pessoal que caiu voltar. A primeira parte já tá no IGTV, tá? Vamos ver, então. Vou chamar. Vamos chamar aqui a Lívia. Onde é que tá a Lívia? Achei. Oi. Aí, voltamos. Então tá joia. Retomando. Ok. Então, a gente estava ali na questão das devoluções, do retorno, né, Isso. das implicações para os habilitados, né? Então, atualmente, como a gente tinha colocado, são as responsabilidades ali inerentes, né, ao poder familiar. Então, o que a gente tem visto é a questão da pensão alimentícia quando já finalizada a adoção, né? E ainda não vi. Teve um caso que acho que foi para talvez danos morais, mas também não tive o retorno, né? Então depende ali também. Tá. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui ainda de antes. Olha só. Sou mãe adotiva. Se a genitora da minha filha não tem muito a ver com o sistema, mas vamos colocar enquanto o pessoal vai voltando, tá, Lívia? Uhum. Sou mãe adotiva. Se a genitora da minha filha tiver outro filho, posso ser chamada, mesmo não estando na fila, vamos botar entre aspas, né? Pelo fato de serem irmãos? Em Caxias do Sul, não. Né? A gente tem um entendimento de que as crianças, se elas não se conheceram, elas têm um vínculo biológico, mas não um vínculo afetivo. Então a gente não contata a família que adotou a primeira criança. Sabemos que tem outros juízes que têm entendimento diferente, mas daí cabe ao entendimento do juiz. Né? Em Caxias isso não acontece, inclusive porque a gente entende que o habilitado ele se habilita para uma ou para duas crianças naquele momento e a realidade muda depois. Então a gente entende que não tem por que ligar, né, e oferecer outra criança, se o objetivo, né, é uma família para uma criança e não exatamente aquela criança ir para aquele núcleo, simplesmente pelo vínculo biológico, né? Ah, e lembrando, Perfeito. aproveitando, Josi, uma nova, ali a questão, a novidade para os habilitados também com o sistema, que entra um pouquinho nessa questão dos irmãos. Anteriormente, se o habilitado ele aceitava duas crianças e só recebia uma, ele tinha que, ao finalizar o processo de adoção dessa primeira, ir no juizado e manifestar interesse em retornar ao cadastro, no caso, né, de adoção. O sistema, ele faz isso agora automaticamente. Então, se eu aceito se eu aceito duas, recebi uma criança, quando eu recebo o termo de guarda para fins de adoção, a partir daquela data eu entro no sistema de novo para aguardar a segunda criança. Também tendo o prazo dali 3 anos, renovar a habilitação. E se eu receber uma criança
e não quiser receber a segunda, eu até aceitava, mas com o passar do tempo, eu entendo que, né, eu só vou ter um filho, ou até já tive um filho biológico, então agora, né, com um filho adotivo, eu não vou ter mais um filho, eu tenho que manifestar que eu não quero retornar o cadastro. Então, inverteu a lógica, né? Se eu estou disposta a receber mais uma e só recebi um, e eu não quiser receber o outro, eu me manifesto. Senão, automaticamente eu vou entrar no sistema. E Tá. daí aqueles que aceitam um e recebem um, têm que se manifestar daí que querem receber uma outra criança para Tá. retornar. Tá, e daí a posição desse pretendente na fila, tá, eu recebi a criança hoje, quero continuar habilitado, eu vou para o final da fila ou continuo na mesma posição? Vou lá para o final, Isso. né? Vai para o Tá. final. A data de sentença passa a ser a mesma do termo de guarda para fins de adoção. Então, por exemplo, eu recebi uma Ah, criança hoje, dia 10 de junho de 2020. Eu entro no cadastro com a sentença de 10 de junho de 2020 para beleza. receber a próxima. Essa é uma dúvida bem recorrente Uhum, também. E aí, Lívia, assim, ó, o sistema, eu tô lá, chegou a minha vez de ser chamada, né? uhum. Como é que acontece esse contato? O fórum, o sistema avisa o fórum que entra em contato com o pretendente ou o sistema entra em contato com o pretendente? Porque a gente, nos nossos atendimentos e na preparação, a gente enfatiza bastante assim a questão de ter que sempre manter os dados atualizados junto ao Poder Judiciário, né? Os dados de Uhum, contato, e-mail, telefone. Como é que acontece esse uhum, contato quando chegou a minha vez de receber a criança? uhum. Como que funciona? Vem o processo para a equipe técnica. Então, nesse momento, ou eu ou minha colega Jennifer, a gente vai incluir o processo de colocação da criança, né, no sistema, vai colocar ela como apta, vai fazer uma busca e o sistema já vai mostrar a lista, né? Daí, como eu falei, por ordem de sentença, primeiro Caxias, depois Estado, depois Brasil. A gente vai vincular com o primeiro e vai fazer o contato, né? O primeiro não quis por algum motivo. Desvinculamos, fazemos o contato. Isso acontece muito, tá? Parece que não, mas acontece bastante de por N motivos a pessoa não querer dar seguimento naquele momento. Vinculamos com a segunda e ligamos. Nós fazemos contato por telefone. Então, tem que estar atualizado no sistema. Se está lá no sistema, a gente liga. O número do fórum é restrito, então isso às vezes a gente tem que ligar mais de uma vez para a pessoa atender, porque às vezes não atende, né, número restrito. E vai ser um contato telefônico. Então a gente vai questionar se vocês ainda têm interesse em adotar, né? Se vocês disserem que sim, então a gente vai dar a boa notícia, né, que tem uma criança ou um adolescente disponível, vai trazer os dados básicos, né? Qual é a idade, a cor, a situação de saúde. E daí, se o habilitado tiver interesse, né, em dar seguimento, ele vai conversar com a gente lá no fórum, faz um atendimento presencial para ter mais informações. Às vezes a gente tem a fotinho da criança, a gente mostra. Aí a gente vai marcar com a instituição de acolhimento, ou abrigo, ou casalar, ou família acolhedora, para irem conhecer a criança. Né? Então, é o contato por telefone. O que acontece no sistema? O sistema, se passados 5 dias, a equipe técnica não fez contato com ninguém, não fez essa busca, automaticamente o sistema vincula com o primeiro habilitado e dispara um e-mail, se tem e-mail cadastrado, tá? Então, e se o e-mail está atualizado, senão o e-mail vai voltar também. Então, em Caxias do Sul, sempre quando a gente recebe um processo, a gente faz essa busca manual. No caso, quando o processo chega. Tem alguns adolescentes, por exemplo, que já estão muito tempo esperando, a gente não tem pretendentes e a gente não fica fazendo a busca sistemática. Então, nesses casos, o sistema está sendo muito positivo, porque quando tem um habilitado para aquele perfil, ele vincula dali 5 dias não, porque já faz anos que eles estão aguardando, o sistema vincula e nos avisa, né? Tanto manda
um e-mail para o pretendente, quanto fica um alerta ali no nosso sistema que tem crianças vinculadas. Então, a gente tem 5 dias para fazer a busca, a gente faz no mesmo, tá? A gente vincula no mesmo dia. Às vezes, se, por exemplo, é 5h30, a gente liga no outro dia para o pretendente não ficar tão ansioso, né? Então, a gente deixa para o dia Sim. seguinte. Mas a gente faz no mesmo dia. Aí, esse caso que vai ser por e-mail, vão ser aqueles casos que estão muito tempo aguardando, e daí apareceu um habilitado e ele vai ser notificado por e-mail. Tá. O pessoal perguntou antes ainda, né? Mas tem a ver com o que a gente está falando agora, da hora que a pessoa é chamada por vocês, né? O que que Uhum. vocês falam a respeito da vida da criança? Que informações vocês passam a respeito da vida da criança para esses pretendentes ou para esse pretendente que está em- foi chamado, enfim. Foi chamado ali para colocação, né? Isso, é. Assim, que nem eu falei, por telefone são informações básicas, né? De situação de saúde, de cor, de sexo. Por exemplo, tem alguns que a gente fala a idade e nos falam, a gente não tem mais idade para receber bebê, então a gente vai alterar o perfil, né? Então, já na idade, né, o habilitado, enfim, não dá seguimento. Mas se dá seguimento, vai até o fórum e a gente passa as informações que temos, né? Então, o histórico de saúde, por que que ele foi para o acolhimento, né? Então, se foi situação de negligência, se foi situação de violência física, psicológica, se foi situação de abuso, se foi histórico dos pais biológicos, se tinha uso de substância psicoativa, álcool, se tinha doença mental em relação, né, aos genitores. Então, o que a gente tiver de informação, a gente vai passar. A gente sempre coloca, a gente não tem como saber tudo, né? Mas o que a gente sabe, a gente repassa. E também a gente então marca com a instituição de acolhimento o que é que tem mais informações sobre a criança e adolescente. De rotina, de personalidade, de jeitos, atendimentos de saúde, né? Então eles têm tudo mais detalhado. Então a gente passa as informações que a gente tem acesso, né? A gente é bem, a gente abre o jogo, a gente coloca, a gente de maneira nenhuma, né, não vai repassar uma Sim. informação. Até porque daí a chance depois de não dar sucesso à adoção é muito maior, né? Porque a criança acaba vindo, ou adolescente, enfim, né? Acaba vindo rotulada, né? Então, Uhum. muitas vezes a gente, quando faz atendimento, a gente procura dizer assim, reflitam a respeito do que vocês têm curiosidade em saber a respeito da vida dessa criança, né? Para Uhum. daqui a pouco não colocar uma barreira, né? E deixar Aham. de acolher e deixar de ter consigo um filho que pode ser maravilhoso, mas que por Uhum. deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem umas Uhum. perguntas. Eu tenho uma bem pontual que fala aqui sobre habilitação e sobre o sistema. Nossa Uhum. habilitação tem carta datada de novembro de 2015. E em Uhum. 15/1/2020 fomos chamados para entrevista. Segundo a psicóloga nos informou, seria para atualização. Teremos que atualizar novamente? A gente tem que ver caso a caso, né? Mas a princípio, se passaram por essa entrevista e foi feita, né, a reavaliação, quando a gente pegar todos os processos de 2015, a gente vai ver que vocês já estão com a habilitação, com a reavaliação feita e vai utilizar a data que o juiz deu um novo despacho, né? Eu não sei se é o caso, mas provavelmente era uma alteração de perfil, né? E daí o juiz faz um despacho, altere-se o perfil e inclua-se no SNA. Então, com aquela nova data, a gente já vai poder botar no sistema data de renovação, Sim, para daí eles poderem ter, tá. ter acesso. Lívia, aqui eu acho que a gente vai ter que esclarecer, talvez tenha que esclarecer um pouquinho melhor. Então, se a pessoa se Uhum. habilitou para duas crianças, né?
Uhum. Aqui ela coloca assim: se eu me habilitei para dois, então não vem os dois juntos? Tá. Como que funciona? Se você aceita dois, né, você pode receber dois que serão irmãos, né? Não vai receber duas crianças de famílias diferentes ao mesmo tempo, tá? Você só vai receber duas ao mesmo tempo se forem irmãos. Então, primeiro esclarecimento. Segundo, se chegar a tua vez e só tiver uma criança, você vai receber. Alguns questionam, mas se eu aceitar dois, só vai vir se tiverem dois? Não, se tiver um só, vocês vão receber, né? E podem optar por receber daí a segunda criança depois ou não, né? Se o habilitado, ele pode... não tem essa opção no sistema, mas se ele falar assim, não, eu só aceito se vierem dois de uma vez só. A gente vai ter que tentar colocar uma observação no sistema para não serem chamados se for só um, que a gente vai ver, é um só, eles foram chamados, mas eles não querem, só querem quando forem irmãos. Não temos ainda essa opção no sistema, né? A gente tem isso só no caso de gêmeos ali, né? Que eu só aceito um, mas se forem gêmeos eu aceito dois. Só essa opção. A gente não tem atualmente como deixar a opção para eu quero receber dois de uma vez, né? No caso, irmãos numa mesma adoção. Não sei Tá. se eu consegui esclarecer, mas se ficou a dúvida, daí a gente vai em O cima do pessoal, que. se ficar se continuar a dúvida e quiser mandar de novo, de repente formular diferente, pode mandar, tá, pessoal? A gente tem outra pergunta aqui, Lívia. Quando o adotante não está apto no momento da chegada da criança, ele vai para o segundo lugar na fila? Não sei se está clara essa Tá. pergunta. Como é que tu A pergunta. entendeu? Pois é, a pergunta ela tá clara, mas o sistema não funciona muito assim, porque para aquela criança você pode ser, você era o primeiro, mas para a próxima criança que for colocada, você pode não ser o primeiro porque você não aceita menino ou porque você não aceita com outros problemas de saúde. Então é difícil falar em primeiro e segundo porque isso vai mudar dependendo da criança, tá? Mas você não perde o lugar na fila, digamos assim. Você não volta para o final da fila, você vai ter a sua mesma data de sentença. E se for o que eu coloco, se for uma criança exatamente com aquelas características, e você não tem ninguém na tua frente, vai ser você. Mas pode ser que tinha alguém na tua frente antes e você não sabia, que o habilitado de antes não quis. E depois, quando vier outra criança no mesmo perfil, aquele habilitado que não queria antes quer. E daí vai ser ele, não vai ser você. Então é muito dinâmico, mas colocando para vocês, vocês não voltam para o final da fila, vocês ficam com a mesma data de sentença, tá? Exemplificando, a gente está com uma situação assim que a gente contatou a habilitada, mas aquela adoção não se concretizou. E a gente teve outras duas colocações que não foram com aquela habilitada. Por quê? Porque o perfil dela era mais restrito. E a questão principal era não aceitar outro tipo de doença detectada, outros problemas de saúde. Porque as duas crianças colocadas tinham problemas de saúde, então ela não foi chamada, foram outros habilitados. Né? Então isso vai ser muito dinâmico. Tá. Tem uma pergunta aqui que ela é um pouco complicada de responder, mas se a gente puder colocar uma média ou mais ou menos como funciona, né? Do momento então da vinculação até, digamos, a sentença de adoção, ou melhor, até a concessão do termo de guarda, vamos colocar assim. Quanto tempo mais ou menos acontece isso, Lívia? Tá. A questão da gente ligar e da criança ir para casa, né? Eu falo de vocês, eu sei que não são todos habilitados, mas né, dos habilitados. Ir para casa de vocês depende muito da idade da criança. Se é um bebê, é na mesma semana, às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte. Porque o bebê ele se vincula muito rápido, né? O casal ou a pessoa solteira quer levar para casa no mesmo momento
e não tem um empecilho, então a criança vai, né, no mesmo dia. Então, até a gente ligar e a criança ir para casa, vai às vezes de um dia para o outro, às vezes uma semana. Uma criança, por exemplo, de 4 anos, conhecer no abrigo, vai levar para passear um final de semana, na semana seguinte, talvez ela já vá para casa. Uma criança de 10 anos, às vezes vai um mês, indo visitar, por exemplo, todo final de semana, até que ambos estejam seguros e a criança vá para casa. 14 anos, já tive casos que foram 2 meses. Às vezes até no final de semana os habilitados têm que viajar, não podem fazer aproximação, então, né, vai para o outro final de semana, eles vão visitar, no outro vai ficar na casa, até estarem ambos seguros para ir para casa, né? Então a questão da ligação, digamos assim, até a ida para casa, ela vai geralmente aumentando em relação à idade, né, da criança. Tá. Teve uma pergunta, foi uma colocação na live anterior, na primeira parte da nossa conversa, enfim, né? O que o Poder Judiciário tem feito de concreto para agilizar tanto as destituições quanto as adoções propriamente ditas, né? O que eu vejo, e daí tu que está lá dentro pode me corrigir, né? E tem Uhum, uma confusão muito grande, às vezes, e agora falando das destituições, né? Tem uma uhum, confusão ou uma dificuldade no entendimento do que é uma família extensa, porque antes de se colocar uma uhum, criança apta à adoção, se busca, uhum. né, a família A família extensa extensa. ampliada, né? Uhum, E existe sim essa dificuldade em entender o que é essa família. Por isso uhum, que a gente vê essa demora em destituir, em fazer as DPFs, as destituições de poder familiar, uhum. né? Então, assim, Exato, como é que o Poder Judiciário aqui em Caxias, porque não adianta a gente querer comparar outras comarcas, porque cada exato. lugar é único, é o número de pretendentes, Uhum, é a população, é o número de crianças acolhidas, né? Então, falando de uhum, Caxias, Lívia, o que tu pode trazer para nós? uhum. Eu acho que contribuindo com a tua fala, assim, né, as falas que vêm muita também, mas tem tanta criança em acolhimento, né? E daí isso que não entendem, às vezes, da diferença do acolhimento e da adoção, né? Um acolhimento, ele não implica na adoção, ele não é o fim para uma adoção, né? O acolhimento é porque a família biológica não teve condições naquele momento, mas primeiro vai se investir nessa família, para que a criança retorne para sua família, né? O objetivo é dar suporte à família e a criança retornar. As crianças querem voltar para suas famílias, né? Às vezes mesmo famílias violentas, agressivas, é a família que a criança tem, é a realidade que a criança conhece e tem um vínculo afetivo, né? Às vezes mesmo com a violência, mesmo com a negligência, mesmo às vezes, né, pais com saúde, com a questão de saúde mental, questões psiquiátricas, mas tem afeto, mas tem carinho, né? Então as crianças querem voltar para as famílias dela. E entrando então na família extensa, a gente não vai conversar só com o pai e com a mãe, ou só com o avô que estava responsável pela criança no momento do acolhimento. A gente vai falar com pai, com mãe, com avós, tanto de pai, tanto de mãe, tios, às vezes primos, tios avós, irmãos mais velhos, né? A gente tem que acionar essa família para verificar a possibilidade dessa família ficar com as crianças, né? Às vezes a gente não consegue, às vezes a família extensa também não tem condições, mas às vezes tem, e a gente tem que investir, né? Tem que investir nesse retorno, nas potencialidades, inclusive para as crianças. Porque, por exemplo, se a gente não investe na família e simplesmente coloca a criança em adoção, a criança vai entender que não foi permitido a ela, não foi tentado a família. Então, às vezes, as crianças, se não tem, às vezes, uma violação muito forte, elas não entendem por que elas vão para adoção e não vão voltar para a família delas, né? Então, por isso, a gente tem que esgotar todas as possibilidades na família. Então, num processo de destituição, aqui em Caxias do Sul, às vezes tem lá no meio do processo o nome de uma tia. O que é e não tem contato.
não tem telefone, endereço que a gente consiga contatar. O Ministério Público tenta localizar nos sistemas existentes se tem um contato para falar com aquela pessoa, né? Para a gente tentar. Claro que é avaliado se tem vínculo da criança ou não, claro que é feita uma avaliação se essa pessoa realmente tem condições, né? Mas a gente tem que tentar. Tem pessoas que moram em outra cidade, então tem que mandar a avaliação lá para outra cidade para ver se aquela pessoa tem condições, né? Para daí descartar realmente, né? Que não tem condições. E a realidade de Caxias do Sul também é muito dinâmica em questão de juiz, né? Porque infelizmente não temos um juiz titular em Caxias do Sul. A gente teve por um período, o titular estava em Caxias do Sul, mas ele foi ser desembargador, então, em Porto Alegre. Ficamos com o juiz substituto ano passado. Então, antes era o doutor Leoberto, aí tivemos ano passado o doutor Emerson. Ele ficou um ano e pouco, acho, se não me engano, ou quase um ano, como substituto. Então, ele tinha a vara dele, que era da violência doméstica, substituía o juizado. Depois o doutor Emerson saiu de férias, veio uma outra doutora, e agora, a realidade atual, como que estamos? Temos um juiz titular que está cedido para o Conselho Nacional de Justiça, então ele assume o cargo no papel, mas ele continua lá em Brasília. E veio um juiz novo no TJ, ele entrou agora no concurso, é chamado de juiz substituto, porque eu não entendo, sinceramente, não entendo muito bem dessa parte jurídica, tá? Mas o que eu entendo é assim, Caxias é uma comarca grande, que a gente chama de entrância final, e os juízes, eles entram em comarcas menores. Mas como não tinha, né, o juiz aqui em Caxias, ele entrou e ele pode ficar 90 dias prorrogáveis por mais 90. Então, a princípio, depois ele não pode permanecer. Então, por mais que vai ficar um tempo, vai ter uma estabilidade, talvez logo saia. Então, isso dificulta o andamento dos processos. Tá? É claro que num juizado tem o gabinete do juiz, que é a assessoria do juiz, que dá andamento nos processos e vai orientando os juízes ali, que são novos, que são substitutos, mas tem muito impacto a gente ter um juiz substituto e não um juiz titular. Né? A gente busca que as adoções... Na verdade, o que a gente está... O que se faz de proposta, digamos assim, em Caxias para se acelerar, né, o processo? A gente não, mas o juiz, ele determina que antes de finalizar todo o processo de destituição do poder familiar da família biológica, coloca provisoriamente em adoção. Então, ele não espera finalizar toda a destituição, que tem, né, defesa, tem prazos, vai para Porto Alegre, retorna para colocar em adoção. Ele já coloca a criança provisoriamente. Claro que demora daí para concretizar a adoção de fato, a mudança da certidão de nascimento, mas no nosso entendimento, pelo menos essa criança já está na família, né, dela, já está inserida em uma família, apesar da documentação ainda não ter saído, né? Então esse tempo está sendo longo. A gente está conseguindo adiantar porque coloca provisoriamente, mas até daí concluir a adoção, a mudança da certidão tem levado bastante tempo. Tá. Já que tu tocou nesse assunto, né, de às vezes o juiz colocar a criança em família substituta antes da destituição do poder familiar, enquanto está tramitando recursos. E se acontecer de o tribunal decidir que essa criança tem que ficar na família de origem? Nós fazemos de tudo para isso não acontecer, né? Mas a gente sempre informa os habilitados da situação do processo. E eu coloco, tem 0,001% de possibilidade de determinarem voltar para a família de origem. Juridicamente, ainda não está finalizado, né? Mas coloco para vocês que a gente já teve casos do tribunal lá Tribunal de Justiça, né, que fica em Porto Alegre, então a segunda instância falar para voltar, para ir para um familiar, e a gente interviu através do Ministério Público falando que já tinha sido avaliado, que aquilo estava no processo, que não teria como aquela criança voltar e essa criança já estava em adoção. E o tribunal
voltou atrás, digamos assim. Né? Então a gente vai utilizar todos os meios que a gente tem para isso não acontecer, né? Mas infelizmente a garantia jurídica, né, a gente não tem. Os habilitados sempre ficam cientes, a gente sempre vai fazer o máximo que a gente pode, né, para isso não acontecer, para não se reverter. Eu tô desde 2015, né? A gente não teve nenhuma situação que voltou para a família biológica. E sei de um caso no juizado há muitos anos atrás, né? Um caso que teve. Então, isso também nos dá uma margem de trabalhar com essa possibilidade, né? Sim, até porque o entendimento do juiz vai sempre ser norteado pelo ECA, que diz que tem que ser observado sempre e primordialmente o melhor interesse da criança, né? Então, se já Uhum. existia uma vinculação afetiva com essa família substituta, é difícil. Eu, pelo menos olhando de fora, imagino que realmente Uhum. seja difícil devolver essa criança para a família de origem quando já Uhum. tem um vínculo afetivo fortalecido, firmado ali, né? Exato. E a O gente tem pessoal elementos daí pergunta para justificar a manutenção. isso aí. O pessoal, o tempo de adaptação, a gente já comentou a respeito disso, né? Busca na família extensa também já nós falamos. E aqui tem uma pergunta com relação ao prazo de 90 dias de substituição, prorrogável por mais 90, mesmo em tempo de coronavírus. O período que eu entendi que ela pergunta se o juiz fica 90 mais 90 na vara, mesmo com essa situação de fórum fechado, por De... assim dizer, né? Eu Uhum. acredito que sim, porque as coisas estão acontecendo, né? Uhum, uhum. Às vezes, né, com esse entendimento, o fórum está fechado, mas nós estamos trabalhando um monte, né? Então, por exemplo, o SNA, eu fiz várias atualizações em casa, porque a gente está em trabalho remoto, né? Porém, dos habilitados que a gente precisa atualizar todas as informações das crianças, né? O sistema migrou criança de 2010, que saiu do acolhimento em 2010, e a gente teve que arrumar. Então, assim, as coisas estão andando, o juiz está tomando decisões, né? Só que está um trabalho interno, as pessoas não podem acessar, mas a gente está fazendo. Urgência, a gente também está fazendo atendimento presencial em casos de urgência, então as coisas estão andando. Então, acredito que o prazo do juiz vai correr normalmente, né? E eu não tenho certeza se depois desses 90 mais 90, de alguma maneira ele poderia ficar. Eu acho que não, mas não sei também como que funciona essa parte jurídica. O pessoal pergunta também, né, a quem deveriam se dirigir para solicitar ou para, enfim, pleitear que seja nomeado um juiz, né, para a comarca, mas Uhum, infelizmente não tem muito o que fazer, né, porque depende das nomeações, depende do próprio exato. juiz, às vezes quando é solicitado, né, porque abre Uhum, um concurso, digamos assim, interno, né, para o uhum, juiz que uhum. desejaria atuar no juizado. Então, não sei se tem muito que se possa fazer nesse sentido. É bem difícil, assim, por exemplo, tem o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né, que é espaços que a gente pode ocupar, que pode problematizar isso, mas isso também já tinha sido pautado, né, porque, trazendo para vocês a outra realidade de Caxias, o Ministério Público, né, a Vara da Infância e Juventude, a Promotoria, desculpa, da Infância e Juventude, também não tem juiz titular. Também é uma juíza que há anos está em Porto Alegre, e a promotoria fica com substituição. Então, isso já foi problematizado de como podemos, o que a gente pode fazer, né? E digo a gente enquanto rede da criança e adolescente, conselho tutelar, assistência, saúde, todos os órgãos, a gente também problematizando isso. E a gente, infelizmente, não consegue agir nesse sentido. Isso que eu falo, a gente pode participar do conselho, né, municipal ali da criança e adolescente, pode levar esses debates, pode levar essas considerações, mas a gente tem um limite ali nesse sentido. Isso é bem complicado, bem difícil. E é uma realidade, a gente coloca assim, enquanto profissionais, né, desse ambiente de trabalho,
A importância que é dada para a infância e juventude, né? Que para a gente, no meu entendimento, tinha que ser prioridade, pela legislação é prioridade, e não temos um juiz titular e um tutelar. Então, enquanto sociedade, a gente tem que pensar também mais amplo, enquanto sociedade, o que está se pensando, né? Enquanto criança e adolescente. Avanços que já Exatamente. tivemos, mas entraves que continuamos tendo, né? Lutas que a gente tem que continuar fazendo para manter os direitos que as crianças e adolescentes já têm, e tentar conquistar outros, né? Sim. Deixa eu perguntar, eu não sei, tu tem mais alguma colocação para fazer a respeito de sistema? Porque o pessoal pergunta aqui sobre apadrinhamento. Tu acha que o apadrinhamento a gente responde depois, privado, para o pessoal? Eu acho que Porque a gente a até. gente tem mais uns minutos, eu acho que mais uns 20 minutos, eu Tá. Na não verdade, sei exatamente. o que eu ia trazer só é que eu trago rapidinho aqui, que é a quantidade de habilitados que a gente tem, que são 261. Então, só para problematizar que a gente tem muito mais habilitados do que crianças sendo colocadas em adoção, né? Então, se são colocadas 30, mas 27 ali pessoas que recebem criança em adoção, e temos 261 habilitados, com uma crescente, né? Em 2014 tem em torno de 46, eu já vi que 2015 vai para 50 e poucos, e tem muitos mais habilitados do que criança, né, disponível. Sim. Então, o tempo de espera vai se estendendo, né? E que bom que temos pretendentes para adotar as nossas crianças, né? Mas a lógica é oferecer uma família para criança e adolescente, né? E não ao contrário, uma criança e adolescente para os habilitados. E daí eu ia trazer a Ótimo. questão ali das crianças disponíveis, mas também não sei se a gente entra nisso ou quer responder também as É, a dúvidas. gente tem uma pergunta sobre como funciona o atendimento, o acolhimento, desculpa. Não O sei se junto acolhimento. com isso, não sei se junto com isso tu quer comentar sobre o Tá. acolhimento. Ahn, Deixa eu pensar. Então, vou falar do acolhimento, então. Acho que o que motiva o acolhimento, como que se dá o acolhimento, acho que é isso a pergunta? Eu acredito que seja nesse sentido Tá. também. Ok. Então, o acolhimento, como que ele acontece? Ou ele acontece emergencialmente pelo conselho tutelar. Então, o conselho ele tem o poder, digamos assim, de se presenciar uma situação de violação de direitos, né? Criança sendo agredida, criança em abandono, criança com situação de abuso, relato de abuso sexual, e não encontrar nenhum familiar que possa ficar com aquela criança, porque primeiro o conselho ele vai procurar algum familiar. Se não tiver nenhum familiar, o conselho mesmo leva primeiro para um abrigo, né? Então, a porta de entrada aqui em Caxias é o abrigo, que comporta de 20 a 30 crianças, né? E por que se dá um acolhimento? Então, esses casos pelo conselho, se não a rede de proteção, né, que é a assistência social, então o conselho tutelar, saúde, UBSs, né, unidade básica de saúde, outros atendimentos especializados, verificam que tem uma situação de risco. Então, geralmente, aciona um conselho, vai para o CRAS, que é da assistência social, vai para o CREAS, que é um atendimento mais especializado. Se verifica que não tem condições de ficar nessa família, vai para o juiz. O juiz pede uma avaliação da equipe técnica, é feita a avaliação com a família, tentado ver se tem família extensa. Se não tem, vai para o acolhimento institucional. Então, antes do acolhimento, a gente investe na família, a rede investe na família. Se realmente não tem possibilidades, o acolhimento institucional determinado pelo juiz, né? É feita uma busca pelo oficial de justiça que leva a criança até o acolhimento. Então, são situações que a gente verifica violência física, violência psicológica, abuso sexual, questão de que nem a gente coloca a negligência, mas a negligência extrema. Então, não leve nenhum atendimento de saúde, não leve nenhum serviço de atendimento que foi ofertado pela rede, né? Então, são várias situações que levam uma criança, adolescente a chegar no acolhimento institucional, né? E daí depois o caminho é, se não teve possibilidade na família, a colocação em adoção.
Perfeito. O pessoal pergunta, Lívia, a respeito do número de crianças hoje Em acolhimento ou aptas, disponíveis? Em acolhimento? aptas, Aptas. aptas à adoção. É. Deixa eu fazer uma contagem rápida. Um, Mas dois, tu três, quatro, cinco, pode seis, sete, colocar oito, nove, em dez. acolhimento também, só para o pessoal ter ideia de Ter quantas ideia, crianças ok. as crianças acolhidas estão aptas, né? Porque a gente sabe que o Exato. número é grande, mas desse número, quantas podem ser Quantas? adotadas, né? Exato. A gente tem em torno de, pela listagem lá de março, que a gente tem, em torno de 185 crianças em acolhimento institucional. Tá? Já chegamos próximo dos 200. E em acolhimento, às vezes, alguns evadidos, né? Geralmente os adolescentes que não ficam exatamente na casa, mas que o abrigo está acompanhando. Então, em torno de 185. Disponíveis para adoção, a gente tem em torno de 10, tá? Sendo que temos 2 grupos de irmãos. Isso também, que nem eu coloco, às vezes é dinâmico, porque, por exemplo, a gente tem um aplicativo de adoção, né? Que é para as adoções tardias, que tem, então, informações das crianças, e as pessoas manifestam interesse. Então, às vezes, essas crianças estão vinculadas no aplicativo, mas trazendo um pouquinho a realidade para vocês, tá? A gente tem ali 2 adolescentes com 16, 17 anos, sem problemas de saúde, brancos, que não conseguimos colocação e estão disponíveis. Temos 2 adolescentes, são meninos, né? E mais 2 meninos entre 14 e 15 anos, pardos, com déficit cognitivo leve a moderado. Não são irmãos, esses 4, né? Não são irmãos, são colocações independentes. Daí temos um grupo de 3 irmãos, tá? Que são 2 adolescentes e um menino, daí com retardo mental grave. São brancos. Esses estão no aplicativo, então eles estão disponíveis, mas também estão em tentativa ali de uma aproximação. Por isso que eu falo que também é dinâmica. Às vezes um dia é um dado, num dia é outro dado, né? Um menino de 9 anos, pardo, com retardo mental leve. Bem aquela característica que eu falei, do aprendizado, com muita dificuldade, tem esse diagnóstico. Não conseguimos, né, colocação. E um grupo de 2 irmãs, também com 11 e 8 anos, brancas, sem doença detectada, e uma delas com retardo mental moderado. Né? Então, também estão no aplicativo, então também estão nessa situação que pode ter interessados, né? Como não sou eu que estou fazendo essa Sim, colocação, não tenho dado real. Mas então, em sim. torno de 10 crianças, mas como tem o grupo de irmãos, né, um pouco menos ali de crianças disponíveis. Mas são essas que temos disponíveis. Ah, mas tem um monte de bebê. Não. Bebê que está disponível para adoção, ele imediatamente é feito o contato, né, para buscar a família adotiva. Se está na instituição de acolhimento, está se investido na família biológica, o processo ali, né, talvez já no processo de destituição. Então, é essa a realidade hoje de Caxias. E o pessoal coloca aqui, tem uma pergunta, né? Então, de 185, como que só 10 estão aptas, né? Aí volta para Sim, toda bom. aquela questão do processo de destituição, da busca pela família extensa. Mas pode esmiuçar, Lívia, para nós, se tu puder. Ok. Então, por exemplo, eu não consigo, né, não fiz essa pesquisa, até porque são 185, então eu não fiz tintim por tintim, mas desses 185, É, não no que nem eu falo, detalhe, né? Mas sim, mas até para explicar, assim, porque, por exemplo, faz o investimento na família e a gente tem um período de quando a família, né, tem mais suporte ou tem um outro familiar que então a gente vai fazer o investimento, o juiz autoriza, por exemplo, 60, 90 dias de aproximação, que a criança fica em contato, né, com esse familiar e vai algumas visitas para esse familiar. Aí depois, se tá tudo ok, ela vai mais 60 ou às vezes 90 dias para experiência familiar. Então ela fica já na família, mas o abrigo continua acompanhando essa família.
Se tiver tudo ok, aí desliga do acolhimento e o CREAS, que é da assistência social, faz o acompanhamento para aquela família, né? Presta o suporte. Então, às vezes, 185 não quer dizer que tem 185 hoje dentro das instituições de acolhimento. Às vezes até elas estão na família delas, mas o abrigo ainda está acompanhando. Às vezes está indo passar final de semana, mas o abrigo, né, ou a casa-lar, ou a família acolhedora, está acompanhando. Né? Então, a realidade do acolhimento, ela daria uma outra live, né? Porque, como a gente falou, a gente Sim. investe na família, né? Só tem essas aptas à adoção porque as outras estamos investindo na família ou ali, né? Já se esgotou a família, mas está abrindo a DPF para a gente poder colocar em adoção. Tá. Tu comentou antes, mas o pessoal acabou perguntando aqui, não sei se chegaram a pegar a tua resposta. Quando é bebê, tá? Uhum. No momento do parto, essa criança, ela já é encaminhada, ela é institucionalizada, porque essa dúvida o pessoal tem, né? Se bebê recém-nascido Tá. é acolhido ou se já é encaminhado. Sim. Ah, muitos recém-nascidos vão direto do hospital para acolhimento, tá? Então, às vezes, até esse número maior de bebês colocados em adoção se dá porque eles foram desde recém-nascido e esse vínculo é muito mais frágil com a família biológica, né? Então, às vezes, não tem nem visita, vai para a situação de abandono e daí são colocados em adoção. Então, às vezes, esse número maior também de bebês é por esse vínculo mais frágil com a família biológica, né? Mas mesmo assim a gente faz os investimentos. Como que acontece de uma criança ir direto do hospital pro acolhimento? A rede acompanhando, né? Então, por exemplo, chega no hospital com informação de que não fez nenhum pré-natal, questão de uso de substância psicoativa, questão de violência doméstica. Então, a equipe do hospital, do serviço social do hospital, vai sinalizar o fórum que entende-se que aquela, né, pelas informações, aqueles pais não têm condições de ficar com a criança. Vai para a entrevista no fórum, a equipe técnica faz a entrevista com esses pais, procura a família extensa. Então, muitos bebês, em vez de ir para acolhimento, vão direto para a família extensa, vão direto para o tio, para a avó, para algum outro familiar. Né? Aqueles que não têm possibilidade, aí sim vão direto para o acolhimento. E uma outra situação é a entrega responsável, que é também um projeto que a gente está tocando de divulgação, né, da entrega responsável, que são as mães que desejam entregar seu filho em adoção. Né? É um direito das mulheres entregarem seus filhos em adoção, né? É permitido por lei. Né? E como que acontece? Ela pode já manifestar o interesse antes, então a gente tem muitas que a UBS nos comunica e a gente já faz um pré-atendimento explicando como que entrega responsável, né? A gente não é um incentivo, a gente não incentiva ela, que bom, você tem que entregar. A gente acolhe essa mulher. Por que que você quer entregar? Você tem rede de suporte ou não tem? Quais são as suas possibilidades? Quais são as suas limitações? E se ela manter o interesse em entregar, a gente vai dar o suporte dela para ela realizar essa entrega. Né? Chegando no hospital, depois do bebê nascer, ela vai manifestar de novo se ela tem interesse ou não de realizar a entrega. Se ela não tiver mais interesse de entregar, ok, é o direito dela permanecer com o filho. Ah, mas tem alguma situação que a situação é muito complicada, a mãe não tem condições. A gente vai seguir o procedimento normal no hospital, nos notificar, a gente avaliar e ver se é caso, né, de ficar com aquela mãe ou não. Ou a situação está normal, a mãe quis ficar, ela tem condições, ela vai ficar, ela vai com o bebê para casa. Não, ela quer entregar. Ela vai em audiência no juizado, manifesta em audiência o desejo dela de entregar em adoção. E daí o bebê, direto do hospital, vai para a família adotiva. Né? Nós contatamos, né? Colocamos no sistema, fazemos a busca da família e a criança vai direto para a família adotiva. Então, nesses casos que não passa ali pelo acolhimento. Perfeito. Lívia, assim, com relação a apadrinhamento e posterior adoção, o que que é possível, por exemplo, assim, ó,
Se eu faço o apadrinhamento de uma criança, eu posso adotar essa criança futuramente? Não pode, tá? A gente tem o projeto do apadrinhamento aqui em Caxias e o objetivo do apadrinhamento não é a adoção, tá? É oferecer um espaço de afeto, de carinho, de lazer, né, para a criança ou para o adolescente que é apadrinhado, mas não tem o objetivo de adoção, tá? Então não há possibilidade da adoção de afilhados, no caso, né? Perfeito. E Tá. daí também, colocando aqui, fazendo uma divulgação, a gente aqui em Caxias tem então o Apadrinhe, né? Então eles têm Instagram também, que é Apadrinhe Underline. Então, se tiverem interesse Tá. também, né, de contatá-los, tem ali o telefone também, e podem É, fazer a contato gente com tinha uma eles. pergunta com relação a isso, né, de como é que funciona os Uhum, requisitos para apadrinhamento, né? Então, assim, o nosso tempo tá quase se encerrando, a gente conversou uhum, bastante, a gente teve uma participação bem ativa, né? Já agradeço o uhum, pessoal que nos acompanhou até aqui. Te agradeço imensamente, Lívia, a tua disponibilidade, né? Eu espero que a gente possa trabalhar juntas, né? A equipe técnica do sim, fórum, né? De modo mais dinâmico também, até porque provavelmente vai surgir mais questionamentos ainda, né? E de repente a gente se sim, encontra para uhum, mais uma oportunidade, né? Perguntas e respostas ou uma sim, live sobre o uhum, apadrinhamento ou sobre a busca é ativa, né? ótimo. Então, muito Uhum, obrigada, né, pela tua disponibilidade, pelos teus esclarecimentos. Eu uhum, espero que o pessoal que assistiu tenha conseguido, enfim, acompanhar e ter as suas dúvidas sanadas, né? E dizer que a gente uhum, está à disposição, né? Nós somos parceiros uhum, de vocês, do Poder sim, Judiciário, para isso, exato. né? Então, assim, Uhum, gostaria que tu fizesse as tuas considerações, né? O que mais tu tem para uhum. colocar para nós. Ok, Muito eu obrigada mesmo. agradeço. Obrigada, eu agradeço muito, né? Tanto a parceria que a gente tem, quanto o convite para essa live. Agradeço também quem participou, não consegui acompanhar ali todos que estavam vendo, né? Mas com as perguntas deu para ver que o pessoal, né, conseguiu interagir, conseguiu. Espero ter conseguido esclarecer, né, alguns questionamentos, mas também fico à disposição, talvez, para um novo aí adoção em debate, né? Porque acho que são coisas que suscitam muitas dúvidas também. Uh, e colocar, né, a nossa dedicação total, assim, para as crianças e para os adolescentes, né, uma atenção também que a gente dá para os habilitados, que a gente tem essa parceria com o Instituto e que está sempre disponível, né, casos específicos também, vocês contatam o Instituto, eles mandam e-mail para a gente, ou vocês mandam e-mail direto para a gente, né, a gente se troca mensagem entre nós, para a gente poder sempre estar sanando ali as dúvidas, né, esclarecendo vocês para fazer todo esse processo mais claro e mais tranquilo possível para todos, né? Então agradeço muito aí tanto a Josi, Instituto, né, e a participação de todo mundo. Que joia, foi muito legal. Pessoal, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta que a gente eventualmente não tenha respondido, eu vou pedir que vocês nos mandem via mensagem direta ou no WhatsApp do Instituto, quem tem o WhatsApp lá pode entrar em contato, que na medida do possível, amanhã, nos próximos dias, se a gente consegue responder, a gente já responde, senão a gente vai pedir auxílio para a Lívia lá no fórum e depois retorna para Isso vocês, aí. tá joia? Muito obrigada pela participação de todo mundo, em especial da Lívia pela disponibilidade mais uma vez, né? E avisar, então, informar que o Instituto está à disposição dos pretendentes, né, para sanar dúvidas, para qualquer coisa, enfim, que se faça necessária, né, nesse momento de espera, que a gente gostaria que Uhum, não fosse tão longo, né, Lívia, mas que, de certa uhum, forma,
ele tem os seus porquês também de as coisas acontecerem dessa forma. Tá bom, gente? Muito obrigada, Lívia, mais uma vez. Boa noite a todos. E a gente se encontra no próximo Adoção em Debate, no mês Isso de aí. julho, agora. Julho já. Julho já. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Um beijo a todo mundo. Tchau, tchau, Lívia. Tchau.